Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para nossos estudos do nosso ciclo de estudos sobre orixás, do caminho da individuação. Nossa série de estudos chamado Mitos, Arquétipos e Orixás na Prática Umbandista. Meu nome é Newton Almeida, eu sou diretor de culto do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda, que opera no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. São estudos que estamos promovendo sobre uma visão arquetípica, uma visão psicológica dos orixás. Não vamos falar aqui sobre oferenda, sobre cor, a gente vai falar sobre a função do orixá enquanto uma força que lhe acompanha no dia a dia, independente se você é filho deste ou daquele. Orixás são forças arquetípicas, além de serem forças da natureza, de serem deuses africanos. A gente está fazendo aqui um estudo com as imagens do inconsciente coletivo chamada arquétipo, e cada orixá tem essa força arquetípica. Então já falamos sobre Ogum, sobre Oxóssi, sobre Omulu, sobre Xangô. Hoje é o nosso tema e vamos falar sobre o orixá da justiça. Aqui está nossa tela inicial, nossa sétima aula sobre Xangô. E eu preciso que, ao final dessa exposição, que vocês reconheçam o Xangô histórico, que vocês reconheçam o papel de Xangô no panteão iorubá, que vocês compreendam o que Xangô representa no caminho da individuação, que vocês reflitam sobre o arquétipo que Xangô representa e sobre os aspectos de luz e de sombra do arquétipo. O que é individuação? Individuação é o processo de autoconhecimento. Todo mundo no mundo está fadado a esse autoconhecimento, e o desenvolvimento mediúnico, ele promove, ele auxilia esse conhecer sobre si mesmo. A proposta do nosso estudo está justamente aí, fazer a nossa individuação de uma maneira tranquila, saudável, e os orixás de suas representações nos auxiliam bastante nesse caminho. Vamos falar do Xangô histórico. Xangô foi o terceiro ou quarto rei de Oió. Oió é uma cidade na Nigéria. Ele era filho de Oraniã, que era o pai, e Torozi, que era sua mãe. O pai de Xangô, Oraniã, era filho de Odudua, e a sua mãe era proveniente do território Nupê, o mesmo de onde veio Omulu. Para quem nos acompanha já desde a primeira aula, Odudua é o herói civilizador que veio de algum lugar do Egito com uma comitiva, migrou para a Nigéria, e nesse caminho, nessa comitiva, estava Ogum, que foi o precursor do uso do metal. Então, Ogum representa essa revolução cultural da saída do uso de ferramentas de osso, de pedra e de madeira para o uso do metal como instrumento. Isso revolucionou a agricultura e a sociedade. E Oraniã era filho de Odudua, e Xangô era filho de Oraniã. Estamos então falando de uma terceira geração. E Xangô, então, tinha esse parentesco com o Mulu através da mãe, pela mesma região onde eles moravam. Se vocês observarem aí no mapa, o meu mouse está passando aqui a Nigéria, a região onde a gente está falando, que tudo aconteceu. Eu vou puxar esse mapa para a gente poder verificar. Isso é um mapa linguístico. Nessas cores são as regiões dos vários idiomas falados na Nigéria, lá naquela época. Essa região onde se falava Iorubá, onde toda essa nossa história está acontecendo. E a mãe do Xangô veio dessa região aqui pertinho, um pouco mais ao norte, de Nupe, da onde veio o Mulu, da onde veio a mãe de Xangô, para vocês terem essa visão geográfica dessa história, tá bom? Vamos falar aqui do Xangô histórico, seguindo o nosso trabalho.
O Xangô, pessoal, ele foi um rei que ele foi muito bem quisto, ele foi aclamado pelo povo. Porém, ele tinha um detalhe: o Xangô tinha um temperamento muito explosivo, ele era muito instável. E, apesar disso, tá, assim como Ogum, quem, né, viu a aula de Ogum, viu como que Ogum também tinha um temperamento instável. Apesar disso, ele era uma pessoa que ele era temido, mas ele também era adorado, porque ele era carismático, ele era um comandante, que ele era repressor, mas ele tinha um caráter bom, e ele era muito amado por isso, era uma pessoa que ele era justo, apesar da sua instabilidade emocional. Ele destronou o irmão dele, chamado Dadá, tinha uma personalidade um pouco mais passiva, ao passo que Xangô era mais impulsivo e autoritário. E ele destronou o irmão, mas por ser justo, o povo aclamou esse reinado de Xangô. Ele foi muito apoiado enquanto foi rei. E uma marca que Xangô tinha, pessoal, era o extremo cuidado com a aparência que ele tinha. Os versos, né, de Fá, os versos sagrados, contam que entre os clientes de Ogum Ferreira existia um que se chamava Xangô e que ele era muito elegante, que ele trançava os cabelos e que ele usava argolas na orelha, ele furava os lóbulos da orelha, que ele usava colares. Ele era estiloso para a época e ele era uma pessoa tida como muito elegante. Com isso, Xangô fazia muito sucesso entre as mulheres. Ele era vaidoso, era charmoso, tinha esse apelo, e ele era muito disputado pelas suas mulheres. Xangô foi um rei, ele tinha um harém. Dentro do harém de Xangô existiam 3 mulheres que passaram a ser reverenciadas como orixá. A gente vai estudar cada uma delas, que são Oiá, outro nome que se dá para Inhansã, Oiá, Oxum e Obá. São 3 mulheres que fazem parte do séquito de Xangô e que são orixás, que sempre que se fala em Xangô, se fala em uma delas ou fala-se nas 3 esposas de Xangô. Xangô, pessoal, é o orixá da justiça. Quando a gente fala em Xangô, a gente está falando em poder, em autoridade, em administração. Xangô tem a característica de ser imparcial e por castigar mentirosos, ladrões e malfeitores. Essa é a ideia do Xangô. Ele exerce a sua autoridade na sociedade inteira, ele abrange, né, poderosos e comandados, e ele não tem distinção do poder, da autoridade, da justiça de Xangô, buscando sempre o melhor para todos. Ele está sempre preocupado com todos os elementos da sociedade. O símbolo dele é um machado duplo, é o Oxê, esse que está no canto direito da nossa página, é um machado de Xangô. Ele tem 2 lâminas, simbolizando que ele não é tendencioso. Tanto ele pode cortar para o lado de cá, como para o lado de lá. Ele é imparcial, ele está a favor de todos. O trovão também é um símbolo de Xangô, simbolizando a autoridade de Xangô. Ele faz uma referência ao carisma, né? Ninguém consegue ficar sem perceber um trovão, como ninguém consegue ficar sem perceber a autoridade e o carisma e a liderança de Xangô. Xangô não passa despercebido. As cores de Xangô são o vermelho e o branco, simbolizando que ele tanto governa com paixão, né? Ele tanto vê as coisas por um lado passional, que é o vermelho, como por um lado mais suave, que é o branco. Então ele busca o equilíbrio através da razão e da emoção. Daí ele ser imparcial, daí ele ser um rei tão aclamado e tão benquisto. Outros símbolos de Xangô são a tartaruga e o leão, simbolizando que a justiça que ele representa, a justiça, ela não tem pressa, ela não se envolve com a ansiedade e ela é sempre soberana. O Xangô nos lembra da necessidade de um olhar imparcial, principalmente no nosso trabalho mediúnico. Vamos começar a trazer isso para a nossa prática quando a gente está atendendo mediunicamente ou está atendendo lá no atendimento fraterno. Eu tenho que saber dividir as coisas para que eu não seja envolvido pelos meus problemas e direcionar a vida do outro através da minha ótica.
Quando eu estou lá atendendo a pessoa na consulta ou no atendimento fraterno, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo a minha dor ou é a dor do consulente? Eu me identifiquei tanto com aquele problema que eu começo a querer solucionar o meu problema através da dor do outro. O pensamento que está vindo na minha cabeça, o direcionamento, a intuição que eu estou sendo, que está me guiando, é um pensamento meu ou é o do guia? Eu estou interferindo mais? Eu estou sabendo saber ocupar o meu papel nesse atendimento? Eu tenho que ser imparcial. Atender parente, atender amigo, você tende a tomar partido, você precisa ficar isento para que o seu papel de médium, de cooperador da espiritualidade, seja bem executado. E Xangô te pede isso, a imparcialidade, para que você possa ser realmente um instrumento da sadio nesse processo todo. Xangô, o arquétipo dele é uma mistura do arquétipo do pai com o arquétipo do justo. Lembrando que Ogum e Oxóssi também nos trazem o arquétipo do pai, mas o pai que Ogum traz é um pai protetor. O arquétipo do pai que Oxóssi traz é um pai provedor. E o arquétipo de pai que Xangô traz é um pai educador. O Xangô ele nos traz os limites. Isso está certo, isso não está certo. É hora disso, não é hora daquilo. Ele começa a nos trazer sentido de ética, de moral, para que a gente possa, no caminho da individuação, agir com diretriz, com coerência. No arquétipo do justo, ele nos traz esse conceito do que é certo e do que é errado, mas não confundir o justo com o justiceiro. Né? O justiceiro dá aquela ideia do olho por olho, dente por dente, que não é, de maneira alguma, a justiça que Xangô traz para a gente. A justiça é diferente dessa noção que até a gente tem, que está bastante esvaziada do conceito inicial de justiça. Essa justiça de Xangô, ela vai além da vingança, ela vai além dessa visão egoísta que a gente muitas vezes tem da justiça. Ela vai além de pendências criminais, de pendências familiares e trabalhistas, ou até pessoais. Aquela história de você bota o nomezinho lá embaixo do Xangô, aí é uma pendência que você tem no trabalho, é um concurso que você quer passar, é uma pendência com um advogado que está demorando a passar, o juiz tem que observar aquilo. Não é essa justiça que Xangô está trazendo para a gente. Aí ele está trazendo uma coisa que vai bem mais além disso que a gente está acostumado a entender como justiça é aquilo que me beneficia. Né? Vai ser justo se for bom para mim. O justo, ele é aquela pessoa que ele age diariamente, com ética. E a ética, a gente já observou que a ética é aquilo que é bom para todos. Né? Ela não pode ser só para um grupinho ou para uma pessoa só. Então a ética te exige um discernimento do que é certo e do que é errado. Afinal de contas, o que é justiça, Newton? A nossa sociedade, como eu acabei de falar, ela desenvolveu um conceito de justiça que é bastante diferente do significado original. A gente tem uma visão de justiça que ela é muito parcial, e quando você tem uma visão parcial, você tem uma visão que ela é distorcida e que não necessariamente ela tem a ver com aquilo que é justo. A gente costuma tratar como injustiça aquilo que não nos beneficiou. E como o Xangô governa para todos, a justiça ela tem que ser boa para todos. Sabe aquela história do campeonato de escola de samba, que lá na quarta-feira de cinzas tem a apuração e de uma escola saiu campeã, e aí vão entrevistar a escola campeã, o componente sempre fala, foi feito justiça, nós batalhamos muito, nossa comunidade é muito sofredora, e demos tudo de si para chegar a esse campeonato, e super feliz. Tá? Esses mesmos argumentos as escolas que não ganharam usam, só que falando que foram injustiçadas. Ou seja, dar de si, dar o sangue, não é quesito para você ganhar um campeonato, mas assim a performance que você teve lá na avenida. Mas eu quero falar o seguinte: a gente costuma falar que é injusto quando eu não me dei bem. Quando não foi bom para mim, aí foi injusto. E isso não é a justiça. A justiça é um conceito que ela precisa abranger a todos, independente, né, de ter sido bom
ou não para mim. Eu tenho que abrir mão do meu ego se eu quiser agir com a tal justiça que Xangô traz para a gente. Essa visão do benefício geral, ela entra em conflito com justiça e aquilo que é bom para mim. A gente tem uma visão ainda egoísta, né, do que é justiça. A pessoa que está no sinal do trânsito, o motorista e o pedestre. Os dois estão com pressa e precisando chegar a algum lugar. Dependendo da posição que eu esteja, o sinal vai estar demorando muito ou não. Se eu for motorista ou for pedestre, eu quero que ele abra. E aí, entendeu? A justiça ela vai estar pendente para o que for me facilitar, o que for me beneficiar. É a mesma coisa também quando você tem uma divisão, um rateio sei lá, de um benefício, né, uma categoria profissional, né, e vai sair em princípio só para aquela categoria, mas outras também podem participar. As primeiras, elas ainda falam, não, se botar todo mundo no rateio, a gente vai ganhar menos. A gente está sempre fazendo a noção de que justiça é aquilo que beneficia só a mim e a felicidade e o estar bem é sempre em relação a alguém estar abaixo de nós. Eu ganhei, você não ganhou. Então a gente tem que reformular esses pensamentos para que a gente possa ter uma postura mais ética perante o nosso papel de ser indivíduos e nossa própria individuação. Quando a gente está pensando em justiça por uma visão muito pessoal, a gente está correndo o risco de não ser justo, de não ser ético. Imaginem que a justiça seria o sangue que irriga o corpo. E o sangue ele corre, né, indistintamente pelo corpo alimentando, levando oxigênio, levando alimento. Mas aí um dos órgãos, a mão, né, ela resolve que ela precisa de receber mais sangue que o resto do corpo. Então vai precisar que se tire sangue dos outros órgãos para irrigar só a mão. Ao longo do tempo, eu posso trazer um desequilíbrio para o corpo como um todo, trazer uma necrose para os órgãos que não estão sendo irrigados de maneira eficiente, e lá no longo prazo a própria mão vai estar sendo também prejudicada, porque ela faz parte de um todo. Se o corpo morrer, ela também vai morrer. Então essa questão de você ficar buscando, puxando a brasa para sua sardinha, ou querer se dar bem o tempo inteiro em busca de uma justiça que beneficia só a mim, lá no final da história ela pode ser até suicida, porque você precisa entender que o bem ele tem que ser para todo mundo, tem que todo mundo estar bem para que a coisa flua de uma maneira justa, de uma maneira que seja digna para todos, tá? Vamos falar de justiça, vamos aprofundar essa nossa ideia. Eu tive que ir lá em Kant e em Platão para trazer um conceito de justiça mais profundo, que eu estava achando tudo ainda muito raso na pesquisa que eu fiz, nos sites, nos livros sobre Xangô, dentro do que eu estava falando. Eu precisava de algo mais para trazer para vocês e eu precisei ir lá nos sábios, nos filósofos, para que a gente pudesse entender. Vejam bem isso que eu vou trazer para vocês. Eu quero falar sobre Kant e sobre Platão. Aqui estão Kant e Platão. Kant lá no século XVIII, Platão século IV a.C., né? Muito tempo dividindo os dois, mas eles trouxeram um pensamento sobre justiça muito próximo daquilo que Xangô preconiza, daquilo que Xangô traz para a gente. O que o Kant falou, né? Qual foi o enunciado que o Kant trouxe e que eu considero importante? Ele fala o seguinte: age de tal forma que a tua conduta possa ser elevada à lei universal. Isso é muito importante, isso é muito sério. É um refrasear do faça aos outros o que quer que os outros façam com você. Né? Quando eu pego uma conduta minha e eu promovo essa minha conduta a uma lei universal, essa lei ela vai beneficiar ou não a humanidade? Isso é uma responsabilidade
enorme que a gente precisa ter sempre em mente. Você tem que agir e perceber que cada ação tua é um ato moral. Você precisa agir de modo que você não agrida as pessoas. E você precisa ter em mente que você não pode abrir exceções, abrir brechas para essa regra, porque você cai na promiscuidade. Digamos que você. Vamos lá para o começo. Eu fui na padaria e eu recebi um troco a mais, né? E aí eu não falei nada. Eu falo assim. Ah, a partir de hoje, todo mundo que for a um comércio, que receber um dinheiro a mais, um troco a mais, pode ficar calado e não devolver. Isso a longo prazo vai ser bom ou ruim para a humanidade se essa lei for obrigatória todo mundo a agir? Vai ter sempre alguém sendo lesado, isso não vai ser legal. Quando eu formulo uma lei, eu não posso burlar, eu preciso ser coerente com a lei que eu elegi como aquela que eu vou seguir, tá, pessoal? E Platão, ele fala o quê? O Platão, ele fala dar a cada um segundo aquilo que lhe corresponde, segundo a sua natureza, segundo os seus atos. É colocar as coisas e as pessoas no seu correto local para que possa funcionar bem. Para Platão, as coisas não são boas nem ruins, em essência. É o uso que você dá para as coisas é que fazem elas ter um mau uso. Por exemplo, uma faca. A faca tanto pode ser um instrumento de cozinha, como pode ser uma arma branca. Ela em si ela não é boa nem é ruim. É o uso que eu faço dela é que faz ela ter uma atuação justa ou injusta na sociedade. Então, se cada pessoa, cada coisa tiver o seu lugar de acordo com aquilo que lhe é próprio, você está agindo com justiça. E aí você começa a perceber que quando as pessoas estão nos lugares certos, de acordo com a sua função, elas estão agindo de maneira adequada. Quando você bota alguém não preparado para exercer um cargo que ele não pode exercer, aquilo está fadado a ter algum prejuízo para alguém, para a própria pessoa. Isso não é justo nem com a pessoa, nem com a sociedade. E aí a gente vai aplicar agora esses conceitos de Platão e de Kant em coisas do dia a dia que são básicas. Por exemplo, revidar a agressão, né? No trânsito, na família, no trabalho. Imagina que todo mundo que é agredido pode revidar a agressão, né? Eleva isso a uma lei universal, como Kant disse, né? Se todos revidarem agressões, a humanidade vai progredir ou vai regredir? A gente pode voltar para uma época bárbara, né? Onde pode chegar a vias de fato. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Aplicando o conceito de Platão de justiça, né? Que cada um age de acordo com a sua natureza. Se eu não sou agressivo, eu devo revidar uma agressão, porque as pessoas estão exigindo que eu revide? Mas eu estou me ferindo a minha essência. A pessoa que foi agressiva, ela cumpriu o papel dela de ser agressiva, mas eu não preciso me igualar a ela. Se eu for da mesma essência, ok, né? Não tem muito a discutir. A reação vai ser natural, mas eu não posso me forçar a ser algo que eu não sou só por conta de que alguém me agrediu. O feio ficou para ele, não ficou para mim. Eu tenho que ter uma outra maneira de lidar com aquela situação. Crítica. Quando você critica o outro, digamos que todo mundo possa se criticar mutuamente, né? Isso vai ser bom para a sociedade ao longo do tempo ou vai ser ruim? Será que a gente não vai ficar gastando nosso tempo buscando criticar o outro e ao invés de viver o nosso papel, de fazer aquilo que a gente tem que fazer, eu ficar preocupado com a opinião do outro, para não ser criticado? Vamos gerar uma multidão de inseguros buscando se defender das críticas alheias, em vez de cada um viver e fazer o seu papel. Platão vai falar o que para a gente, né? Já que as coisas têm que ter o seu próprio lugar. A quem devemos criticar e quem que pode nos criticar? Porque a crítica ela precisa
ter um envolvimento emocional e uma relação de respeito muito grande para que ela seja aceita. Se eu sair criticando pessoas com quem não tem envolvimento emocional, não tem uma intimidade para isso, eu posso gerar mágoa, eu posso gerar relacionamentos destrutivos. Então, e eu estou apto para criticar? Será que eu tenho condição de criticar? Eu estou no papel de poder criticar alguém? Então, vamos pensar nessas coisas do dia a dia para saber se nós estamos vivendo a justiça que Xangô traz para a gente. Outra coisa, a paciência. Né? Perder a paciência. Todo mundo agora pode perder a paciência com quem quiser, a hora que quiser. Segundo Kant, isso vai ser bom ou vai ser ruim para a humanidade? Todo mundo sendo impaciente o tempo inteiro. Né? Como é que vai ficar a nossa vida? Como é que está o Facebook? Todo mundo perdendo paciência, se agredindo mutuamente. Mas a gente está fazendo isso para a vida pessoal, para a vida normal do dia a dia. Isso é bom ou isso é ruim? Trazendo Platão, né? A impaciência, as emoções que estão dominando as nossas decisões. Será que as emoções estão no lugar certo de serem comandantes de nossas decisões? Porque a emoção ela é combustível, não pode ser motorista. A gente tem que tomar a decisão baseada na razão e a emoção valida a decisão que eu tomei. Eu penso, vejo o que é aquele pensamento, que a decisão está que emoção está sendo desperta com aquilo para que eu possa ver se aquilo vai ser bom ou se vai ser ruim. É esse o papel da emoção, validar a decisão que a gente toma. A dependência emocional. Todo mundo agora pode ser dependente o quanto quiser um do outro. Como é que vai ser o mundo? Todo mundo carente. Botando para Platão, a gente está escoando a nossa emotividade de uma maneira saudável ou só está exigindo, sugando dos outros coisas que a gente nem mesmo pode dar? Conceitos de justiça aplicados para coisas do dia a dia que nos fazem pensar se a gente está agindo com justiça ou não, com ética ou não. A justiça, então, pessoal, é algo que tem que ser vivido, praticado diariamente em todas as áreas da vida. A gente tem que aplicar isso na família, isso no trabalho, isso no terreiro, isso nas questões internas, para que com isso a gente comece a nos tornar seres humanos melhores, harmonizado com os nossos valores, com tudo aquilo que a gente precisa viver. Eu quero falar sobre uma pequena história que é o Anel de Giges. É uma história que fala que Giges ele era um pastor e ele era um homem tido como um homem muito virtuoso, tá? Preste atenção nisso. O Giges era visto como uma pessoa muito virtuosa. Ele era um pastor. Lá um belo dia ele estava cuidando das ovelhas dele, teve um terremoto, a terra tremeu, abriu uma cratera. Nessa cratera, lá no fundo, ele viu uma espécie de um caixão. Dentro desse caixão tinha um corpo e na mão, né, num dos dedos da mão desse corpo tinha um anel. O que que o Giges fez? O Giges foi lá, tirou o anel do defunto, botou na mão dele e saiu dali. À noite tinha uma assembleia de pastores que tinham que prestar contas para o rei sobre os rebanhos, e o Giges começou a brincar com o anel ali na mão dele na assembleia. E aí ele rodou o anel na mão, a pedra veio parar para onde, né, dentro da palma da mão. Quando ele fez isso, o Giges ficou invisível e as pessoas começaram a agir como se ele não tivesse ali. Né? Puxa, que alguém viu o Giges hoje porque está para chegar na nossa reunião e ele achou aquilo estranho. Ele rodou de novo o anel para a posição normal e ele voltou a aparecer e todo mundo começou a agir como se ele realmente estivesse ali o tempo inteiro. Ele testou isso algumas vezes e viu que quando ele rodava o anel para dentro da palma da mão, ele ficava invisível, quando o anel estava na posição normal, ele estava visível. O que que o Giges fez? Ele começou a fazer tudo que é coisa errada. E o Giges começou a roubar e entrar nas casas. O Giges acabou invadindo o palácio, seduzindo a rainha, matando o rei e pegando o trono para ele, tá? Baseado na questão do anel que deixava ele invisível. E aí eu pergunto a vocês se o Giges ele era uma pessoa virtuosa porque ele tinha uma sociedade o observando e cobrando uma postura virtuosa, esperando dele aquela postura, ou se ele tinha a virtude dentro dele naturalmente.
Eu acho que não, porque senão ele agiria da mesma forma, invisível ou não. Ou seja, o Giges não era virtuoso por convicção, ele era um virtuoso de vitrine. Quantas vezes, né, nós nos pegamos na posição de Giges, porque a gente é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. A ocasião faz o ladrão, né? Muitas vezes nós vivemos o mito de Giges e precisamos estar atentos o quanto de virtude nós realmente temos, mas se ela é uma virtude que é natural ou se ela é uma virtude que me é imposta pela sociedade para obedecer padrões, para não ter sanções. Você age como Giges, né? Xangô está trazendo aí um conceito de justiça para sermos melhores. E Gigi está trazendo outra história. Vamos falar de aspectos de luz e de sombra do arquétipo que Xangô traz, que é o do justo. O justo, ele busca a verdade em todas as situações. Né? Doa a quem doer, o justo busca o esclarecimento, a verdade, para que a vida flua. Ele procura escutar as partes envolvidas, todas elas, para que haja a justiça. Ele busca ser imparcial e ele busca corrigir a injustiça. Não basta você saber que não é justo, você tem que corrigir aquilo que não está justo. Né? Analisar a consequência dos atos que praticamos. Se eu faço tal coisa, vai ter tal e tal consequência na minha vida, na vida de alguém. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Ter o tempo inteiro o planejamento para que eu possa entender o desenrolar da história que eu estou me permitindo viver. Raciocínio lógico, já que eu vivo com a razão para que a emoção valide os meus atos. E o aspecto de sombra, qual é? Justamente um oposto disso aí. É você ser parcial, é você ter críticas, mais críticas o tempo inteiro, destrutivas pela sua visão não total da história, gera preconceito, gera ser tendencioso, a intolerância com as pessoas, a impaciência, o falso moralismo, o orgulho em demasia e a emoção tomando conta do lugar da razão. São aspectos de uso de sombra para a gente ver em qual deles o nosso arquétipo está aparecendo, está nos movimentando, para que a gente reconheça o que tem que ser reconhecido e busque melhorar o que pode ser melhorado. Vamos falar dos mitos, vamos falar do mito em que Xangô ele foi escolhido rei de Oió. Conta o mito que antes de se tornar rei, Xangô foi um filho muito rebelde. Ele era filho de Oxalá, nesse mito, e ele foi um filho muito rebelde, saindo pelo mundo fazendo um monte de atrocidade, tudo que ele queria. Tipo um filhinho de papai, né, que ia fazendo o que queria e sem qualquer pensamento sobre as consequências da vida dele na vida dos outros. Oxalá tinha noção, notícia do que acontecia, do que ele vinha fazendo, mas ele sempre se justificava dizendo, porque ele não mora comigo, porque eu não estou lá, mas um dia eu vou dar um jeito nisso, e o tempo foi passando, e Xangô super inconsequente. Lá um belo dia, Xangô já crescido, Xangô estava na casa de uma das esposas dele, Xangô amarrou o cavalo do lado de fora, e estava lá dentro da casa da esposa dele, e aí Oxalá e o Dudu passaram e levaram o cavalo de Xangô. Alguém foi lá dentro, avisou Xangô que dois velhos tinham levado o cavalo dele. Xangô saiu enfurecido da casa de onde ele estava e foi buscar quem é que tinha levado o cavalo dele. Chegando lá, ele encontrou com Oxalá e veio, né, cheio de empáfia e de autoridade e ignorância, mas Oxalá se impôs a Xangô, né, disse que ele era, né, uma autoridade, que Xangô o respeitasse, que se ajoelhasse. Xangô não resistiu à autoridade de Oxalá, realmente se ajoelhou. E aí Oxalá foi lá e o Xangô tinha um colar todo vermelho. O Oxalá pegou aquele colar e intercalou contas brancas com as contas vermelhas do colar que Xangô já tinha e botou aquele colar de volta no pescoço do Xangô e todos passaram a reconhecer Xangô
como um filho de Oxalá. Passou o tempo, Xangô queria ser rei, mas ele estava com medo do passado dele lá, não muito feliz, né, de atrocidades que ele fez, e foi buscar aconselhamento com um Babalaô, e foi aconselhado a fazer sacrifícios, como a gente está vendo, sacrifício faz parte do processo de individuação, abrir mão de algo para se alcançar alguma coisa, e nesse sacrifício foi receitado que ele oferecesse búzios, galos, galinhas, pombos, mas ele também tinha que doar as roupas que estava usando. Alguma coisa dele tinha que ser doada para seus parentes e amigos. Xangô fez todo o ebó, deu os galos, deu os búzios, deu o pombo, deu as roupas e chamou todo mundo para uma confraternização, todo mundo cantou e brincou e se fartou, e aí alguém perguntou quem vai ser o nosso rei, temos que decidir quem vai ser o nosso rei, e alguém mais falou, só pode ser a pessoa que nos beneficiou tanto, só pode ser Xangô, todo mundo concordou, e Xangô foi aclamado o rei de Oió. O que esse mito está falando para a gente, Nilton? Pessoal, esse mito está falando da importância de figuras de autoridade na construção de um ego sadio. Está falando da ausência ou física ou emocional de figuras importantes para a formação do caráter de alguém. Pais, mães, professores, madrinhas, padrinhos, figuras que moldam, né, o caráter, a personalidade da pessoa numa construção de um ego saudável, coisa que não foi visto na infância de Xangô. O Oxalá estava sempre se colocando à margem. Um dia eu vou ver isso, é porque não mora comigo, é porque eu não estou lá. E só que independe da presença física, é o seu exemplo muito mais que vai se fazer, que vai moldar um caráter saudável, a importância da autoridade e da necessidade de termos figuras que nos orientem a nossa criação, a responsabilidade, né? E fala também que tudo aquilo que a gente faz, o desrespeito com que a gente lida com a vida do outro, aquilo pode voltar para a gente. É o caso quando o Oxalá foi lá e levou o cavalo de Xangô, né? Ele se sentiu desrespeitado, mas ele também desrespeitava muita gente anteriormente. Quando foi com ele, ele não gostou. Então, tudo aquilo que a gente faz, aquilo volta para a gente, né? Tudo que a gente está promovendo na vida do outro, a vida é um ciclo e aquilo vai voltar de uma maneira ou de outra para a gente. Ele nos fala que, independente da nossa idade, nós sempre estamos em tempo de receber limites e receber ensinamentos que são necessários para o equilíbrio do nosso ego. Xangô já era um efeito casado, né? E Oxalá se impôs com a sua autoridade, colocando ele dentro do espaço, do local que ele devia ser, né, da individuação dele a partir daquele momento. E falou como que é importante você se harmonizar com o teu passado, com figuras que são importantes para você, de pai, de mãe, de autoridades que formam o teu caráter, que muitas vezes você não aceita. Quando Oxalá foi lá e colocou as contas brancas dele no meio do cordão do Xangô, aquilo houve uma harmonização dos complexos parentais, do complexo paterno que ele tinha, renovando atitudes e ressignificando momentos e as marcas que uma infância, que um passado aí, de repente, traumático te deixou. E você consegue fazer a tua emoção dar um escoamento saudável para a tua vida. Ele está falando também da questão da liderança. Xangô queria ser rei, mas Xangô só foi aclamado quando ele foi um rei servidor. Lembra que ele tinha que doar a roupa dele? Isso significa que a liderança ela só vem espontânea quando você se coloca na posição de também servir. Todos os líderes, né, professores, chefes de repartição, pais de santo, enfim, todo mundo que ocupa uma posição de liderança precisa entender que a liderança não vem da coerção, ela vem muito mais do encantamento, se destituindo de vaidade, sendo humano, entendendo o outro, para que você possa cativar os seus liderados e ter uma equipe que funcione adequadamente.
Temos um outro mito que fala quando Xangô incendiou a cidade por acidente. O Xangô ele governava Oió e as suas cidades adjacentes. Já era um rei conhecido e respeitado, mas ele queria um pouco mais, ele queria ainda uma espécie de uma coação, queria instalar medo nas pessoas, no coração dos homens, para ainda ter mais poder. E ele convocou os adivinhos para que encontrassem uma fórmula para ele fazer isso, nenhum trouxe uma coisa que o agradasse, e ele convocou Exu para que Exu trouxesse para ele essa fórmula. Exu disse que sim, mas Exu disse que quem tinha que buscar a encomenda era Inhansã, na casa dele, dali a 7 dias. Passou o tempo, Inhansã foi lá na casa do Exu, fez o pagamento do sacrifício, do ebó, do que tinha que fazer, e Exu então entregou para ela um embrulho, estava uma coisa embrulhada numa folha, e Yansan pegou o caminho de volta para casa. No meio do caminho ela precisou descansar, morta de curiosidade, ela abriu o embrulho, viu que tinha um pó, e ela observou o pó, acabou provando, botou um pouco na língua, não tinha gosto nem bom nem ruim, ela voltou a fechar aquilo e seguiu o caminho dela. Chegando no palácio do Xangô, Xangô perguntou: "E aí, trouxe dela que você foi buscar? Como é que eu vou usar isso?" Quando ela começou a falar, saiu uma labareda da boca da Inhansã e o Xangô percebeu que ela tinha aberto o embrulho antes dele e tinha, né, feito uso daquele conhecimento, e Xangô ficou muito enfesado. Só que antes dele fazer qualquer coisa, dele, né, desbravejar, o Inhansã deu no pé e saiu. Passou o tempo, o dia passou, anoiteceu, o Xangô pegou aquele embrulho, foi para cima de um morro, de onde ele via a cidade toda, pegou, abriu, viu que era um pó, acabou provando o pó. Quando ele respirou, que ele expirou, saiu uma labareda enorme da boca do Xangô. E a cada vez que ele respirava, saíam labaredas e labaredas. Foi tanto fogo que o fogo lambeu os telhados, lambeu uma parte do palácio. A cidade pegou fogo. A cidade foi destruída pelo fogo que saía da boca do Xangô a cada vez que ele respirava. Acabou tendo que ser reconstruída e Xangô continuou a reinar independente disso tudo. O mito acabou aqui. O que a gente está aprendendo com esse mito, Newton, né? O que está saindo aí dessa, o que está por trás dessa história? Ele está falando, pessoal, da vaidade do poder. O Xangô não precisava de mais poder, ele precisava incrementar, melhorar a capacidade de liderança dele. Então, quando a pessoa está vaidosa e a vaidade muitas vezes traz insegurança, ele queria instilar medo. Então, ele não precisava daquilo. Para ser mais rei e mais poderoso. Ele tinha que ter noção da figura dele enquanto rei, enquanto hierarquia naquele reino todo. E como que a insatisfação da gente nos faz tomar muitas atitudes que não são muito coerentes. Mas aí entrou a figura do Exu, o nosso trickster, aquele que lida com o inconsciente, que tem as respostas todas para a nossa vida, aquele que nos faz pensar, que nos dá perguntas, para que a gente encontre as respostas. O trickster, ele fez a gente entender que o poder, que esse conhecimento simbolizado nesse mito através da figura do Xangô, ele não pode ficar parado ou simplesmente refém na mão de apenas uma pessoa. Todo conhecimento, todo poder tem que ser compartilhado para que não se caia no perigo da tirania. Ele sabia que Yansan ia mexer naquilo e sabia que Yansan era nunca capaz de manipular aquela força do fogo. Então, por isso que ele pediu para Yansan ir lá buscar. Ao mesmo tempo, a gente vê na Yansan um acesso ao poder muito mais pela curiosidade, né? Um mexer onde não tinha sido chamada em princípio, trazendo então consequências. A gente tem que saber buscar o conhecimento, mas evitar ter
a manipulação de coisas que a gente não domina. A gente tem que ter aprendizado, tem que ter tempo para chegar lá. Mas o Trickster sabia que Xangô não podia ficar manipulando o poder só para ele. Fala do ciúme do poder e do saber, né? Que Xangô não gostou quando viu que Yansan tinha o poder também que ele queria e que pegou o poder antes dele, né? Essa relação do poder, como é que a gente está lidando com o conhecimento e com as forças que a autoridade traz na nossa vida. Fala do mau uso do pensamento, do poder, da emoção, porque Xangô incendiou a cidade, aquilo que saía da boca do Xangô eram labaredas, então como que as nossas palavras, nossas ações, nossas emoções descontroladas, elas podem destruir, sei lá, em segundos, em minutos, uma coisa que foi construída em anos, tem uma vida para ser construída, uma emoção mal colocada, uma palavra mal colocada, pode abalar tudo isso. Então, cuidado com o poder, cuidado com a emoção e assertividade o tempo inteiro é a palavra de ordem justiça para que Xangô nos abençoe. Chegamos ao final da nossa aula, na expectativa, na esperança de que a gente já tenha entendido qual é a proposta desse estudo, é colocar vocês em contato com a força arquetípica que o orixá representa, é viver um processo de individuação com prazer, com equilíbrio, se reconhecendo em cada um desses orixás e utilizando essas forças para uma melhora íntima, para uma melhora de vida. Nossa próxima aula a gente vai falar de Inhansan, Inhansan, companheira ideal de Xangô, né? Aquela que entende o que ele nem chegou a falar. Grato pela atenção, grato por todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece, por favor, de compartilhar para que a gente possa crescer e essa nossa mensagem chegar ao máximo de pessoas possível e que os orixás estejam nos abençoando a cada dia. Axé para todos. Muito obrigado.